Então, eu queria dizer que a poesia de Paulo Henriques Brito, já bastante consolidada, é um poeta que tem uma obra, né, consolidada, muitos prêmios recebidos, é uma poesia que dispensa elogios nesse sentido, assim, né? Eu queria fazer um comentário sobre um aspecto dessa poesia, que é a relação com a língua estrangeira. Eu sei, né, por ter conversado com o Paulo, sobre que ele começou a se interessar por poesia quando viveu nos Estados Unidos, criança, e então no contato com essa língua estrangeira que é o inglês, né? E ele, ao longo de sua obra, tem produzido autotraduções para o inglês, que são textos criativos, que são textos de reinvenção poética, em que ele guarda a forma, né? A forma sempre é uma coisa importante nessa poética, e então recria, né, de algum modo ali o conteúdo semântico, passando de uma língua para outra. Tem um efeito aí de multiplicação de sentido nesse processo. E que é interessante é que em Fim de Verão, né, que é um livro escrito durante a pandemia, que tem essa temática muito forte, muito política, da questão da pandemia, aparece também uma forma de uso de variações tradutivas que a gente não encontra em livros anteriores. Ele tem um poema especialmente a partir de um poema da Emily Dickinson, que está relacionado a esse contexto político e do modo como a pandemia foi tratada no Brasil, né? E ele vai produzir variações tradutivas desse poema e, em seguida, recriações, uma série de recriações do poema. Então, o poema se configura como uma série, né, tradutiva, em que tradução e recriação meio que conversam, né, e criando ali uma forma muito interessante. Há um outro poema em que ele, de algum modo, discute teoricamente, comenta, de algum modo, esses processos de variação tradutiva que vão multiplicando o sentido através de um poema que passa do português para o inglês, do inglês para o português, do português para o inglês, enfim, e que vai criando também efeitos de variação, que chama Sem Fio. Eu vou ler só o primeiro mote, né, que vai se desencadeando ali nesse processo tradutivo. Ele diz assim: na língua floresce o poema, e dela só sai aos pedaços. Se transportado a outro espaço, não é mais o mesmo o seu floema. E ele vai então modificando, até chegar em preso a uma língua, o verso é vítima de violência. Eu, tradutor, o liberto e lhe dou independência. É muito interessante como ele passa de um sentido ao seu contrário, né, através dessas variações. Então, estou pegando aqui um ponto de detalhe que me parece significativo e importante para falar de um poeta maior, né, um grande poeta realmente da contemporaneidade.